Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Episódio 1. Artigos 1º ao 15. Disposição preliminar, disposições gerais e competência tributária. Texto sincronizado na tela. Boa leitura. Disposição preliminar. Artigo 1º. Esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º. Sistema Tributário Nacional. Título 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. Inciso 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Título 2. Competência tributária. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Capítulo 2. Limitações da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65. Inciso 2. Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda. Inciso 3. Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Inciso 4. Cobrar impostos sobre: alínea A, o patrimônio,
a renda ou os serviços uns dos outros. A linha B. Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. A linha C. O patrimônio, a renda ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. A linha D. Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Parágrafo 2º. O disposto na alínea A do inciso 4 aplica-se exclusivamente aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes aos seus objetivos. Artigo 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou município. Artigo 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. Seção 2. Disposições especiais. Artigo 12. O disposto na alínea A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Artigo 13. O disposto na alínea A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Artigo 14. O disposto na alínea C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Inciso 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. Inciso 2. Aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Inciso 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 1º. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a alínea C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Inciso 3. Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei. Encerramos aqui a leitura dos artigos 1º ao 15 do Código Tributário Nacional, correspondentes à disposição preliminar, ao título 1, Disposições Gerais, e ao título 2, Competência Tributária, do livro 1º.
O próximo episódio trata dos impostos, artigos 16 ao 67. Acesse a playlist completa na descrição. Bons estudos!